Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Desbloqueando Salesforce, um podcast onde a gente conversa sobre como desbloquear todo o potencial do Salesforce aí na tua empresa e aumentar teus ganhos com isso. Se não me conhece, sou o Rafael Dalla, estou aqui com dois experts em Salesforce, Ariel Dornelles. E aí, Ariel, belezinha? E aí, Dalla, tudo certo? Tudo numa boa. E novamente com o Juliano. E aí, Juliano, bem-vindo novamente aí. Valeu. Já vamos contratar já. Cadeira cativa já vai ficar já aí pro podcast. O tema de hoje a gente vai conversar sobre IA para devs, potencializador ou ameaça. Esse é sensacionalista, essa daí, sensacionalista. Mas antes disso, lembra de deixar o teu like, se inscrever aí no canal, nos ajudar a crescer esse canal aqui e a gente também entender que tudo que a gente traz aqui no podcast está tendo alguma relevância. A gente tem essa métrica aí através do teu like, quando tu gosta, deixa ali o like e se inscreve. Se estiver vendo na televisão, é só tocar ali no controle, o primeiro ou segundo ícone que aparece na tela, já é o botão de se inscrever, é bem facinho, é só clicar ali e se inscrever. Lembrando também que o podcast é idealizado pela SR Consulting, a maior consultoria em Salesforce do sul do Brasil e a mais indicada pela própria Salesforce. Então, se quer desbloquear todo o potencial do Salesforce aí na tua empresa, a SR é a empresa indicada aí para ter satisfação garantida nesse projeto. Fechou? Bora começar então nesse episódio aí sobre a IA, potencializar ou ameaçar a vida do dev. Eu queria entender o que mudou depois da IA. Vamos começar por ti, Juliano, pra gente começar aí. O que mudou no trabalho do desenvolvedor depois que chegaram aí essas IAs potentes no mercado aí? Dá pra responder que nada e tudo, na verdade, né? Nada porque, igual, a gente precisa continuar desenvolvendo coisas ali, mas tudo porque agora a gente consegue fazer algumas coisas que eram complexas de maneira muito mais fácil, digamos assim. Mais rápida. E tu, Ariel? O que tu acha que mudou na vida do desenvolvedor? Cara, parece que o Juliano tá lendo minha cabeça aqui, cara. Porque... É que somos desenvolvedores, né? Então... Eu tava pensando na mesma coisa, assim, é o tudo e nada. Porque a gente fala assim, é tempos de IA e tal. Cara, a gente foi formado no Stack Overflow. Uhum. Pra quem, sabe? Claro, entendi tudo. Cara, muitos devs forjados no Stack Overflow. Tipo assim, eu tenho um desafio de código, de desenvolvimento, bota no Google, cai no Stack Overflow, fórum de desenvolvedores, onde bota a tua dúvida e as pessoas respondem, interagem, sim, etc. A diferença era a velocidade que a IA iria responder. Exato. Então, assim, cara, quando a gente é júnior, a gente tá aprendendo, sabe, sempre tem aquela situação em que tu trava. E aí, por onde eu começo? O que eu faço? Então, buscar nos fóruns, buscar em sites, páginas, blogs, etc., são inputs que tu vai tendo, vai Sim. absorvendo para tu conseguir depois ter um embasamento e ter experiências e conhecimento para de fato fazer as implementações que o teu desafio ali do teu trabalho do dia a dia requer. Só que agora a gente tem isso numa inteligência artificial ou em várias inteligências artificiais que estão varrendo aí a internet e aprendendo muito rápido, né? Sim. E aí aquele tempo que tu gastava scrollando Google e Stack Overflow, tu não precisa mais. Tu tá a um prompt de achar a tua resposta. Sim. Um prompt bem escrito, né? Bem escrito. Exatamente. O que mudou, então, basicamente foi velocidade de acesso. Exatamente. Democratizou e trouxe velocidade ali em encontrar essa resposta. Assim, o democratizar... Cara, no Google já tinha tudo. No Google, sim, mas Stack Overflow... aí que tá. Às vezes tinha um que não conhecia ainda o fórum, pelo menos, né? Hoje eu acho que quem não ouviu falar em... Cara, a minha mãe tá usando ChatGPT, né? A minha avó só não tá usando porque ela não tá mais viva, mas senão ela ia estar usando ChatGPT. Então é um negócio muito maluco, assim, né? Acabou virando pop, né? Bastante. Pop o negócio. E hoje, quais são as principais aplicações de IA que a SR Consulting já utiliza hoje nos projetos de software? Acho que a principal aplicação é no dia a dia do desenvolvedor mesmo, de estar ajudando ali, por exemplo, a identificar problemas no código, a melhorar código, a completar código, né? Porque para quem desenvolve no dia a dia, sabe, começa a escrever e ele vai sugerindo coisas só para dar um tab ali, ele já escreve todo o código, né? Então vai deixando as coisas muito mais rápidas, né? E também para já implementar coisas ali que muitas vezes são repetitivas. Tipo, eu preciso implementar aqui uma conversão aqui de um arquivo, sei lá,
um Excel aqui, um CSV para um arquivo KNAB 240 de pagamentos de um banco. Tu escrevendo o prompt certinho para ele consegue gerar uma solução completa ali para ti, sem precisar escrever uma linha de código, né? Ele faz tudo para ti. A gente está fazendo alguns protótipos, vamos dizer assim. Acho que dá para abrir, né? Óbvio, não vou trazer o nome do cliente ainda, porque a gente está validando essas POCs. Mas da gente colocar, então, utilizar algumas ferramentas ali dentro do próprio editor de código, né? O Copilot e ferramentas nesse sentido. E a gente está testando alguns modelos de IA para a gente conseguir, de fato, fazer com que ele consiga, mas nesse primeiro momento bem aplicado ao front-end, né? Aplicações web mesmo. E aí a gente testou algumas ali a partir de um protótipo, um desenho de tela para IA construir esse código, já considerando boas práticas de programação, etc. Legal. Alguns design patterns, algumas coisas assim, já dando todo esse contexto no prompt para daí ela construir esse projeto, né? Dentro já, com a estrutura de projeto dentro do editor de código mesmo. Os resultados ali estão sendo bem legais, assim. Tá sendo o código gerado ali de boa qualidade. Algumas IAs um pouco melhores que outras, né? Mas, inclusive, a gente está fazendo alguns testes, daí trocando, isolando algumas variáveis para ir testando e vendo quais que dão os melhores resultados. E está sendo assustadoramente positivo, assim. Outras coisas também, escrita de testes unitários também, que é uma coisa comum do dia a dia do dev, automatizar essa escrita de testes tem gerado bastante produtividade. Gerar documentação a partir de código ali que não tem documentação, isso também funciona bem legal. E a gente ainda tem umas outras ideias ali, por exemplo, de colocar a nossa base de conhecimento interna, que a gente tem também disponível através de IA, e aí muitas outras ideias. Show. Eu não sei na vida de vocês, mas eu uso muito, né? Eu uso muito hoje inteligência artificial. E eu vejo ela hoje como um auxílio, né? Um copiloto. Eu sei que vocês passam, desenvolveu, depois vai pro processo de code review ali, né? Alguém vai revisar o teu código. Mas antes de tu passar, tu já pode passar para IA, de repente fazer essa revisão e já antecipar muito problema ali, né? E eu uso muito hoje para revisar coisas para mim, dá uma olhada nesse texto, revisa isso daqui, o que tu acha? Eu troco muita ideia com o ChatGPT nesse sentido de tipo, cara, mas tu acha que se eu falar isso daqui vai ser bom? Claro, e agora ele tá muito, tipo, puxa-saco, né? Daí no final ele bota ali, Rafa, realmente foi muito bom essa tua dedução, né? Afagando. Cara, é muito bom essa evolução, eu acho engraçado. Mas às vezes eu me preocupo sobre às vezes a gente atrofiar aqui a mente. Mas, cara, hoje como que a inteligência artificial pode ser usada efetivamente para acelerar essa melhoria e qualidade dos códigos? Então, a gente deu até alguns exemplos ali, né? Mas talvez para responder seja legal explicar, até para quem não é do dia a dia de desenvolvimento, de como que funciona, né? A IA, independente de qual modelo que está sendo utilizado ali, ela foi desenvolvida ali olhando para o código de milhões de pessoas que estão lá no GitHub, de milhões de solução que estão lá no Stack Overflow, no Google e por aí vai, né? Então ela, digamos assim, aprendeu todas as boas práticas, né? As melhores formas de fazer as coisas, né? Então quando a gente pede para ela ali implementar alguma coisa, ela já vai trazer as coisas da melhor forma que ela tem dentro da base de conhecimento dela, né? Aí, nesse ponto, só pega o que é sempre importante, é saber o que pedir para ela. Porque assim como ela foi treinada em cima de coisas boas, na internet também tem coisas ruins. Então, se não pedir as coisas adequadamente para ela, ela também vai trazer coisas ruins. Uma outra coisa que talvez até, não sei se vou antecipar alguma das perguntas ali, mas até para aprendizado é bom, porque Show. Às vezes, a gente tá com o desenvolvedor júnior, tá? Ele tá com aquele desafio, tá travado, não sabe o que fazer e bota lá pro prompt. Cara, faz isso pra mim e tal. Aí, só que o que pode acontecer? Aquela questão de daqui a pouco virar uma muleta, né? E a pessoa não consegue trabalhar sem o ChatGPT. Ou, enfim, a IA, o modelo que estiver usando. Inclusive, ela pode utilizar a própria IA para entender como pensar por si só. Tipo, qual foi o racional
o que tá por trás desse resultado, desse output. Sim. Né? Então, porque, beleza, tu gerou a solução para esse meu desafio, mas por que tu chegou como que tu chegou nessa solução? Sim. Qual o racional disso? E o que estava errado, né? O que não estava ideal? Errado? Exato. Então, a gente consegue, por isso que daí, voltando naquela primeira pergunta lá do tudo ou nada, o tudo é isso, sabe? Porque tu pode perguntar o Sim, tu tem um professor ali junto contigo também, né? Não é só um empregado, vamos dizer assim, o cara que... Ele não tá só trabalhando pra ti, mas ele também pode te ensinar, né? Realmente faz sentido total, assim. É muito bom. E por curiosidade, tá? Por exemplo, tu falou dessas ferramentas Copilot, o que vocês usam ali para desenvolver, né? Elas já estão conectadas nativas, por exemplo, com inteligência artificial, com o GPT. Ali tu consegue, enquanto tu tá trabalhando ali, ir dando prompts e solicitando para ela algum tipo de input ou não? Sim, o mais famoso que é o Copilot, que se usa principalmente ali no VS Code, que é a ideia de desenvolvimento mais comum utilizada hoje aí. Ela usa o modelo do GitHub Copilot, que é em cima do modelo da OpenAI lá do ChatGPT. Só Entendi. que ele é treinado só em cima dos dados do GitHub. Show, entendi. Tá, entendi. É como se fosse uma extensão do... Isso. Só que essa extensão, tu consegue configurar ela para ela usar outros modelos. Então dá para usar lá o Gemini lá do Google, Show. dá para usar o outro lá da AWS, lá que eu sei o que é o Whisper, que eu esqueci o nome. Code Whisper. Dá para usar direto o ChatGPT também. Tem algumas vantagens, inclusive, em usar direto o ChatGPT em vez do modelo do Copilot. Entendi. Isso era uma pergunta. Como, mesmo conectado, falar com o GPT traz respostas diferentes ali do... Sim. Até porque eu acho que... Eu não me lembro se foi antes do... Ou foi agora durante as respostas. Porque tem muito código ruim também que ele tá baseado ali na resposta. Faz sentido também. E de que forma hoje a inteligência artificial pode ajudar na manutenção com sistemas legados? Essa pergunta é... Essa é boa. Mas assim, na mesma lógica dos outros, assim como ele foi treinado em cima da base de código ali do GitHub, que tem códigos modernos ali, em tecnologias modernas, também tem coisas antigas. Então tem lá um código, por exemplo, em Visual Basic 6, em Delphi, em Java 2, em coisa assim. Então ele também entende isso. E ele consegue, inclusive, fazer migrações. Então, eu posso pegar uma aplicação feita em Delphi e dizer para ele migrar para C# ou para Java. Ele vai conseguir me ajudar nisso. Show. Isso é um ponto bem interessante, porque a gente fala, tem empresas, por exemplo, que ainda são reféns de tecnologias muito antigas. Muito antigas. Então, o clássico programador COBOL, que não existe mais hoje em dia. Mas existe ainda alguma documentação, mesmo que arcaica, alguma na internet. Eu não cheguei a testar, validar isso, né? Mas tem empresas que têm sistemas em COBOL e tecnologias muito antigas e é difícil de achar o profissional que domine e consiga dar manutenção em cima desse código. Então, para esses sistemas legados, a inteligência artificial pode ser bem interessante, né? Até para fazer essa tradução e migrar, de fato, né? Beleza, ou não vai ser possível migrar, mas eu consigo traduzir isso para uma linguagem que seja entendível por outro desenvolvedor do meu time que consiga dar o andamento, né? Ou consiga resolver implementar eventual funcionalidade ou corrigir eventual bug que tenha no sistema, né? Entendi. Tu falou disso daí, eu tava lembrando de agora um aluno, não é nem aluno, ele tá acompanhando as lives que eu faço ali no YouTube, né? E ele me mandou um e-mail dizendo que ele era como se fosse um desenvolvedor muito das antigas. Eu não sei qual é o termo técnico das coisas, mas ele fazia os códigos binários em cartão perfurado dos IBM, das antigas, lá atrás, lá. Eles, cara, lógico, eu tô me atualizando na tecnologia e tal, mas eu aprendi isso, né? Então, cara, é um momento muito diferente, né, da evolução tecnológica aí que a gente tá passando. E como que a gente equilibra, a gente até conversou sobre a parte de arquitetura, como que a gente faz para conseguir equilibrar esse uso da IA com as boas práticas de arquitetura e desenvolvimento? Nesse caso, eu diria que o ponto-chave está no que se pede. Né? Então, a pessoa que está utilizando a IA, ela tem que saber o que ela está pedindo. Tá? Porque se eu pedir alguma coisa meio rasa, ali, meio superficial, ela vai me entregar. Mas se eu não sei se aquilo ali está adequado, eu só copio e colo no meu código, eu posso estar trazendo alguma coisa
porcaria, digamos assim, que vai Sim. dar problema depois, né? Mas se eu sei o que eu estou pedindo, eu especifico bem, eu quero que use as boas práticas tais, os padrões de projeto tal, na arquitetura tal, ele consegue gerar tudo exatamente como a gente está pedindo. Sim. Pode falar. Não, eu ia complementar. Na prática, eu fiz alguns testes também usando, no caso do Salesforce, com o ChatGPT, só para validar que essa questão que o Juliano trouxe é importante, porque a documentação que a gente tem de Salesforce ela é bem vasta, né, na internet. E mesmo assim, vieram... lá no início, eu dei um prompt mais raso. E veio uma solução técnica que nunca funcionaria. Entendi. Nunca funcionaria. Porque o Salesforce ele tem as particularidades deles, já tem coisas implementadas, as funcionalidades nativas. Sim. Então, quando eu dizia que ele tinha que converter um lead numa oportunidade, ou, sabe, ter todos aqueles contextos, ele criou relacionamentos que já existiam. Então, Entendi. ao invés de usar o relacionamento do lead com a oportunidade convertida, ele criou um campo lookup que não existia. Então, só para exemplificar esse caso que o Juliano trouxe, porque se tu falar de um jeito, ele ainda vai ter as alucinações ali que falam, porque Entendi. daqui a pouco achar que no Salesforce funciona do mesmo jeito que outra tecnologia ou alguma coisa nesse sentido. Então, daí, a partir disso, fui ajustando ali, né, o comando para que ele entenda os relacionamentos, dizer, já tem um relacionamento padrão, tal, até chegar num código executável, né? Que compile e funcione. Isso que o Ariel falou é bem importante, que às vezes, antes de pedir para ele fazer alguma coisa, é importante pedir para ele explicar sobre alguma coisa. Porque agora eu percebi que o GPT, na última versão, ali, acho que a 4.5, ele está mais inteligente nesse sentido que, às vezes, ele identifica que a gente está pedindo coisas que já existem, já são padrões em algum contexto, e ele traz essa sugestão, isso aqui já existe de tal forma. Mas, na maioria das vezes, ele simplesmente reimplementa a solução que você está pedindo, né? Mesmo que seja algo que já exista, ou que seja padrão da ferramenta. Sim. Eu acho também que tem como tu criar, por exemplo, um agente ali do GPT, tu pode criar e deixar ele treinado já também, para vir com a solução, né? Hoje no direito, eu vejo mais pelo direito ali, que às vezes eu tenho algumas dúvidas e eu vou ali e puxo, tem um especialista em direito imobiliário já brasileiro, né? Então, tu faz ali, sobe um contrato, sobe alguma coisa ali e ele vem cara, e ele é muito assertivo, muito. Porque teve uma solução lá que eu precisava num contrato, eu pedi pra ele e depois eu fui falar com o nosso advogado. E aí ele disse, cara, a solução do GPT tá melhor do que a que eu ia te dizer, então pode dar e que não tem erro, sabe? Então é uma coisa que quando tu treina bem ele ali, daqui a pouco subir uma documentação e criar um agente pra já deixar ali como copiloto ali teu ali, só clica, abre e sai usando, né? E hoje, eu não sei se vocês têm treinado os times ou se adaptado para incorporar a IA no ciclo de desenvolvimento da ASR. Como é que vocês têm feito para ir se treinando, né? Hoje, como a IA é algo novo, apesar de ter tido um boom grande, assim, recentemente, ela é algo novo, esse modelo de IA como se conhece agora, né? Dentro da ASR, a gente tem um grupo ali que envolve as lideranças ali, as pessoas mais sênior, que estão testando diferentes modelos de IA, diferentes soluções ali, para a gente tentar buscar encontrar algum padrão dentro da empresa que a gente vai estar disseminando para a empresa, tá? Mas um ponto que eu vejo assim, pensando para um futuro bem próximo, é que a IA no dia a dia vai ser algo que todo mundo vai ter que ter. Sim. Né? Então vai ser que nem eram coisas do passado. Antigamente eu ia lá e fazia um curso de Excel, de Word. Sim. Hoje não existe mais isso, porque é uma coisa que as pessoas já nascem tendo que aprender ali ou saber. E a IA vai ir para esse mesmo caminho. Além disso, ali a gente tem um momento de talks e treinamentos, né? Dentro da nossa rotina ali na SR. Daí o pessoal vai fazendo alguns estudos, alguns testes e usos ali, então eles compartilham as IAs que estão utilizando e testes e aplicabilidade, sabe? Então, né, aliado a isso ali que a gente, né, tá buscando essa questão de um, vamos dizer, um padrão, um processo padrão para a gente implementar a nível geral ali na empresa. A gente tem também esses insights que as pessoas têm no uso do dia a dia, né? Porque às vezes a galera acha que precisa implementar um produto, um padrão extremamente robusto para extrair valor, mas
quando eu tenho pequenas dicas que eu posso dar até como melhorar um pouco o prompt, daqui a pouco aquele desenvolvedor, né, não tá sabendo procurar da melhor forma, ou até a gente teve um caso, né, de uma pessoa que tava se achando muito dependente do GPT. Então a gente falou, tá, mas então tenta entender o que ele tá propondo. Show. Então, de dar essas dicas, entende o que ele tá te sugerindo. Sim, o por trás da resposta, né? Exato. E aí tu vai ter esses aprendizados e eventualmente tu não vai ficar, vai ter vai absorver esse conhecimento, né? Sim, tu não fica só no o que ele tá te dizendo, tu vai no porquê que ele te falou aquilo, né? E o porquê das coisas normalmente é o principal, porque te treina pra, cara, quando surge uma situação semelhante, tu tem aquele porquê ali na cabeça. E qual o perfil técnico hoje que mais se beneficia da IA? Júnior, pleno, sênior? Com as experiências que a gente tem tido aqui na empresa, ficou claro para mim que os perfis mais sênior são quem mais estão se beneficiando. Show. Justamente pelas coisas que a gente comentou, porque eles já têm experiência, eles sabem o que pedir e melhorar o dia a dia deles ali. E como o Ariel comentou ali, as pessoas mais júnior, elas têm que se concentrar mais em utilizar para aprender. Porque a gente teve cenários aqui da pessoa que, na nossa visão ali, como empresa, ela entregava as coisas rápido, ela entregava as coisas bem e depois a gente descobriu que ela não sabia fazer nada. Porque ela pedia as coisas, copiava, colava e não entendia o que estava acontecendo. Esse daí virou o treinador de prompts de você. Nesse ponto, eu vejo assim, o Júnior ele consegue se beneficiar bem do ChatGPT, esse é um caso, né? Mas o quão é positivo isso, né? Isso daí talvez seja algo não, vamos dizer, um pouco artificial, né? O que eu tô querendo dizer é que pro Júnior tem esse perigo do cara de fato ficar como uma bengala e ele não conseguir sair do lugar por conta disso. E isso prejudicar a curva de aprendizado dele. Sim, vai virar Júnior pra sempre, o desenvolvedor, né? Júnior pra sempre. O desenvolvedor Júnior da época pré-IA, esse cara, ele vai bater a cabeça, ou ele vai desistir da carreira, ou ele vai evoluir. Sim. Só que agora a gente tendo a ferramenta, daqui a pouco ele consegue ir, vamos dizer, enrolando, mas ele consegue ir se mantendo, mas ele não tem a evolução, ele não tem o aprendizado. Então ele é substituível. Daí esse desenvolvedor ele vai ser substituído por uma IA. Porque é o caminho, né? Diferente do cara que de fato aprende. E aí eu acho que, não sei se estou pulando alguma pergunta, mas eu acho que o maior diferencial dos desenvolvedores para não serem engolidos pela IA é que o desenvolvedor ele vai ter que ser um constante estudioso. O conhecimento técnico e a aplicabilidade do conhecimento técnico dele na prática, no dia a dia, no mundo real, é o que vai manter o valor dele. Sim. E ele vai ter que ir se treinando, na verdade, para conseguir fazer as perguntas melhores também, né? E querendo ou não, o conhecimento técnico eu sei que existe essa solução, eu não me lembro como é que faz de repente isso. Cara, me traz essa solução aqui, mas eu preciso saber, né, essa solução. É que não existe um curso assim, aprenda a perguntar melhor. Não, exatamente, ele tem que estudar. O perguntar melhor cara, o quão embasado, quanto de conhecimento eu tenho sobre esse assunto para eu conseguir fazer uma pergunta boa, né? É isso aí. Talvez eu não me lembre tecnicamente do assunto especificamente, mas eu me lembro como perguntar. Sim. Existe isso, não é uma boa solução, porque é isso que eu faço às vezes, cara, ele me traz uma resposta e aí eu vejo ele, porque tu sabe que do conteúdo que eu faço, meu conteúdo ele é muito autoral. E eu até disse que eu tô colocando um prompt para ele entender, eu botei no prompt, entenda como eu raciocínio, como é que é o meu raciocínio. E aí ele tá entendendo cada vez mais, né? E aí eu às vezes eu faço uma pergunta, tu acha que eu pensaria desse jeito, como essa resposta tu me deu? Daí ele vai lá, não, acho que tu daria essa resposta aqui. Melhorou, show de bola. Sabe? Então é uma criança também que tu tá treinando ali, né? Só que é uma criança super inteligente. Uma criança com poderes especiais ali, né? Cara, e já que a gente falou de riscos aqui, tem outros riscos reais, assim, de se depender demais de IA na programação? O primeiro a gente já meio que mencionou, né? Essa questão da bengala e dessa falsa sensação de domínio, né, do conhecimento ali para quem é mais júnior. Um outro ponto que eu vejo, que é um
não sei se é semelhante, mas a gente teve muito esse movimento olhando para computação em nuvem, dessa questão de ficar hiperdependente de um fornecedor de nuvem, de serviço de nuvem. Então teve muitas empresas que, cara, o servidor on-premise não existe mais, eu tô migrando tudo para nuvem e mudei, 2.0 agora é tudo nuvem é o futuro e é isso. E a gente vê agora um movimento de reversão em algumas empresas que estão vendo que a conta não está batendo. Claro. O custo de manutenção, o custo de manter servidores, essas questões, e para IA é maior ainda. Isso é um desafio constante das empresas. Questão de consumo energético, manutenção de servidores e por aí vai. Então a gente teve esse movimento de hiper-nuvem, hiper-cloudificação, não sei como é que é o termo. E aí muitas empresas já estão fazendo esse shift, cara, vou botar um servidor, vou disponibilizar um servidor on-premise aqui e tudo mais, para balancear esses custos. Então, para mim, eu vejo isso, eu me colocar 100% em alguma tecnologia, é que nem eu fazer gestão do meu portfólio. Será que eu botaria 100% dos meus investimentos em Brasil, 100% em renda fixa, em renda variável e por aí vai? Então, o custo, e a gente vê que essa questão de inteligência artificial, essa concorrência, essas novas IAs que estão surgindo, elas demandam um consumo energético muito alto. E a gente sempre tem essa escassez de energia no mundo. A gente tem que estar buscando novas fontes de energia e isso é um problema real que países e empresas estão se preocupando. Então eu vejo que é um desafio e quanto mais esse boom de IA que teve, muita gente utilizando, a tendência é que o consumo só aumente cada vez mais. Então, o quão viável financeiramente é tu conseguir, rodar toda... é lindo rodar toda a minha empresa 100% via IA, ok. Sim. Né? Ou substituir, tirei todos os meus devs, coloquei IA, tirei time de atendimento, botei IA. Mas o quanto isso fica viável financeiramente ao longo do tempo. Então, esse é um risco. Um ponto que eu acho também que é o seguinte, tipo, hoje a gente tem uma IA geral ali, né? O ChatGPT tem todo o conhecimento e ele vamos botar assim, como se fosse o plano premium do GPT ali. Ele tem todo o conhecimento do planeta ali na mão. Mas eu acho que pode ser que venha um outro formato no sentido de que nem a própria Salesforce tem as nuvens. Cara, eu uso hoje o ChatGPT para desenvolvimento. Cara, a partir de amanhã o GPT vai atualizar. Se tu quiser a nuvem de dev do GPT, vai custar, sei lá eu, quantos R$1.000 por mês. Se tu quiser a nuvem de atendimento de venda, é não sei quantos R$1.000 por mês. Sim. Porque, querendo ou não, ele faz muita coisa, mas cada coisa tem seu custo hoje na vida real, né? E ele vai ter que rentabilizar em cima disso. Isso tá bem próximo do que eu falei do risco de custo, mas é uma vertente um pouquinho diferente. Eu acho que... nichado, né? A consequência é parecida, que é o risco financeiro, mas oriundo de outras coisas. O que eu vejo, assim, eu tava olhando muito pelo prisma de custo de manutenção, de energia mesmo, né? Dos servidores e o custo de quanto que ficaria para manter toda essa capacidade de processamento das IAs rodando. Mas um outro ponto é o quanto as empresas vão estar na mão dependentes de uma única empresa. E aí ela pode precificar do jeito que quiser. Sim. Daqui a pouco eu quero... beleza. Eles estão usando como CAC, custo de aquisição de cliente. Sim. Opa, ó a energia, ó o que eu falei. Olha aí. Daqui a pouco eles estão usando assim, eu só tenho o ChatGPT, ele é gratuito, até tantos tokens, e daí tu paga o meu serviço e tá tudo certo. Pagou aqui e era isso. Só que isso é uma estratégia de aquisição de cliente. Depois que eles ficarem extremamente dependentes do meu serviço, eu vou começar a cobrar individualmente cada uma das funcionalidades. Para gerar imagem eu vou cobrar, para gerar vídeo eu vou cobrar, para executar a chamada de API eu vou cobrar. Tá na mão deles. Claro. E é uma negociação, assinou um contrato, dependendo de como tiver o contrato. Sim. Né? Sim. Então é um risco. É mais um risco. É financeiro, sim, mas também é um risco de tu tá delegando muita coisa para um fornecedor, para uma outra empresa, né? Daqui a pouco. Todo o teu core, a tua empresa para se tu não tá de acordo com esse novo modelo de precificação do OpenAI e eles cortam o teu acesso. Sim. Acabou a tua empresa. Parou de rodar. Não, total. Então e, uma reviravolta do dia pra noite, né? Eu vejo que além
Pode parecer meio teoria da conspiração que eu vou falar, tá? Mas Gostamos. além desse risco financeiro, tem o risco também da manipulação da informação. Sabe? Porque a IA ela é treinada em cima de dados públicos, né? Mas eu também posso dar os meus dados para ela, né? Sim. Então eu posso estar colocando coisas ali tendenciosas, coisas que não são 100% verdade, ou querendo manipular o resultado que ela vai dar ali para algum tipo de cenário específico, né? Sim. Então confiar 100% na resposta dela, como por exemplo eu já vi casos aí, eu não vou mais ter assessoria jurídica porque o ChatGPT aqui responde tudo para mim, analisa meus contratos, faz tudo. Não. Mas isso é um risco grande, né? É bem Principalmente complexo. quando se trata de legislação. Cara, e eu não sei se vocês têm essa sensação, tá? E vem muito desse risco aí também. Vou dizer com coisas bem básicas, mas essas coisas básicas acendem um alerta gigante na minha cabeça às vezes. Quando que o ChatGPT respondeu pra vocês, não sei. Nunca vi. Agora, quantas vezes ele trouxe a resposta errada? Boa. Ele inventou a resposta. Uhum. Então, tipo, esse é um ponto que me bate às vezes. Sim. Principalmente, por exemplo, juridicamente falando. Cara, eu vou pedir uma solução, ele vai me trazer. Uhum. Eu não tenho capacidade técnica pra dizer se tá certo ou se não tá, né? E ele nunca me responde não sei. Eu vou dar um exemplo. Cara, ontem eu tava com um aluno aí que eu tava em mentoria com ele. Eu dei pra ele o prompt que eu uso do GPT com algumas modificações rápidas ali, que eu só falei, tirei um endereço, tirei não sei o que lá e tal. Mandei pra ele, usa esse prompt. Só que no meu prompt ele tá todo programado pra no anúncio ele falar o nome da rua, do imóvel e tal. E eu, no meu prompt eu escrevi, a rua é tal e tal. E eu tirei a informação de input, mas eu não tirei a solicitação do output ali. Tipo, a resposta tua tem que trazer essas informações. As 2 vezes que ele usou ali comigo na hora, o ChatGPT inventou a rua que era o imóvel. Ele respondeu com... Ele inventa, ele nunca responde não sei. Ele podia simplesmente me perguntar, tu me pediu o nome da rua, mas eu não sei o nome da rua desse imóvel. Pra eu completar ali o que tu me pediu, bota o nome da rua. Ele não faz isso, ele não traz essa resposta. E isso daí é um grande risco quando tu começa a vir cegamente. Isso é uma coisa Dá pequenininha. muita autonomia pra ele. Claro, isso Sim, é uma coisa pequenininha. Aí tu começa a ter as decisões judiciais da tua empresa ali, em cima de ChatGPT. E aí, no meio do negócio, ele tá inventando um monte de informação, de repente, da tua própria empresa. Sim. E tu, cara, não tem base jurídica pra dizer que tá certo ou tá errado. E aí tu tá jogando com o ChatGPT. Eu acho um grande risco. E na programação nem se fala, né? Se eu sou um leigo ali e eu começo a pedir pra ele programar e eu acredito cegamente, cara, fechou. É o bolo certo pra dar uma merda lá na frente. Sim. Não tem. Daí entra forte nas teorias das teorias da conspiração. Mas eu não sei se isso poderia, né? Ela alucinar ou, propositalmente ou não, gerar várias falhas de segurança na tua aplicação. Sim, então daqui a pouco tu tá construindo sistemas, integrações extremamente falhas. E se tu não conhece, daí, né? Boas práticas de segurança, de integrações, etc. Outra coisa tu tá construindo a tua fortaleza ali numa base de... o teu castelo de cartas. Tipo, cara, tu como um dev, cara, tu tá ali, tu tá analisando o que tu tá desenvolvendo, tu começa a enxergar, cara, existe essa falha aqui, as fraquezas do teu código. Quando ele tá desenvolvendo, ele também sabe as fraquezas do código dele, né? E se ele quiser entrar ali na... Cara, é conspiração total, a gente pode ficar um podcast inteiro viajando aqui. Mas, cara, de uma coisa simples, essa questão de ele nunca dizer não sei, pra mim é um grande risco. Pra mim é um risco bem alto de tudo que eu peço pra ele. Cara, e o que vocês diriam pro desenvolvedor que ainda vê a IA como algo distante ou modinha ali dentro do dia a dia do dev? Acho que sendo bem objetivo mude o seu pensamento. Se adapte à IA. Cara, eu vou dizer, essa tua resposta aí, essa pergunta aqui é bem... Quando o meu sogro, na época que surgiu o Uber, né? Eu disse pra ele, cara, vai fazer Uber. Ele tinha carro lá e tal, vai fazer um Uber enquanto não tem um emprego. Ele tava louco pra se aposentar, na real, não precisava mais trabalhar. Mas eu disse pra ele, cara, vai dirigir no Uber. Aí ele gostava de dirigir, vai lá. E eles, não, isso daí não vai pegar aqui em Caxias do Sul. Não vai pegar. Hoje ele anda de Uber. É um diferencial. Hoje em dia
eu acabo não conseguindo mais tempo para desenvolver, né? Então eu tô um pouco enferrujado nisso. Algumas coisas ali, às vezes a gente vai implementar alguma coisa no nosso CRM ali, com o time de demandas internas, acabo interagindo ali com o pessoal, dando algumas dicas, e a gente inevitavelmente já olha, né, busca soluções alternativas. É o que a gente falou ao longo do episódio todo, né? Não é uma bengala, tu não pode utilizar isso como uma bengala, tu tem que entender o que está acontecendo, tu tem que estudar e se aprimorar para saber pedir da melhor forma. Mas é isso, hoje em dia é uma tecnologia que tá aí, que tá todo mundo utilizando, e ele é um grande diferencial de performance. Então, no momento em que todos os desenvolvedores usarem e tu não usar, tu já tá para trás, né? Tu vai ter que produzir muito, muito, muito mais para se equiparar a alguém que utiliza bem a IA, né? Então, meio que uma ferramenta que tu não vai estar utilizando, ou seja, tu vai começar a corrida atrás, né? É mais uma tecnologia que o desenvolvedor vai ter que conhecer, assim como tem um diferencial do desenvolvedor que conhece, sei lá, sobre padrões de projeto, sobre arquitetura, sobre bancos de dados. Isso já é um diferencial. Conhecer a IA também vai ser um desses requisitos. Tu pode usar a tua agenda no teu caderninho lá, mas não concordo que é muito mais eficiente ter o teu Outlook, o teu Gmail. Sim, o Google. Né? Total. Cara, é evolutivo, né? É evolutivo. Querendo ou não, a gente caminhou pra isso daí. Tá caminhando. Talvez a gente mude mais pra frente e, cara, e a gente vai caminhar de novo pra um outro lado e deu. Faz parte. Não adianta a gente também ficar querendo bater a cabeça contra o mundo, né? Fazendo uma analogia pra quem é desenvolvedor, é a mesma coisa que a IA é um editor de código e o dev que não tá utilizando a IA, ele tá desenvolvendo num bloco de notas. Boa. Sabe? Cara, o bloco de notas, tu tem que digitar tudo. Sim. Todo o teu código. Beleza, o nível de conhecimento do cara que desenvolve no bloco de notas, ele se prova. Ele prova que ele é bom. Mas o quanto ele leva, qual a produtividade desse cara no mundo real, onde a gente precisa ter resultados também, versus um cara que tem um editor de texto, já com o IA, com o Copilot ali, ele tá pedindo lá pra gerar código e tal, ele vai produzir sei lá quantas vezes mais. Sim. Cara, e na opinião de vocês, que hábitos um programador precisa desenvolver para não ser substituído, né, pela IA, e sim ser potencializado pela IA? Que nem eu comentei ao longo do episódio, para mim o desenvolvedor ele vai manter o valor dele, a importância dele pelo conhecimento que ele tem. Então é o hábito de estudo, é o hábito de quanto mais ele conseguir absorver de conhecimentos, óbvio, dentro do contexto ali, né, da aplicação do dia a dia dele, do trabalho dele, e conseguir entender o racional, entender os porquês, quando aplicar, quando não aplicar, as boas práticas. Isso tudo pra mim é esse que ele vai ter que focar. Hoje em dia, beleza, a gente tinha muito, cara, vou criar um projetinho, vou codar aqui front, back, etc, para eu pegar os nuances da programação. Isso não precisa. Hoje, de fato, isso não precisa mais, porque o código ele vai ser essas tarefas mais como é que eu vou dizer? Não vou dizer que não são lógicas, né? Porque é até estranho dizer isso num cenário de programação, né? Sim. Mas mais comuns. Que o teu raciocínio é só, eu tenho que só traduzir. O código nada mais é do que uma linguagem, Sim. Né? Onde eu tenho que determinar. Ao invés de escrever em português, eu estou escrevendo numa linguagem de máquina. Então, isso, a IA, uma automação consegue fazer para mim. Dado que eu digo, eu preciso construir uma classe XYZ, ele constrói. É um trabalho mais operacional, repetitivo. Sim. O que vai variar é o meu conhecimento por trás, a aplicabilidade disso, o porquê, o quando eu devo usar e o que eu devo usar. Sabe? Sim, então, sim. Construir um prédio, a gente sabe como é que é, né? A gente é um tijolo em cima do outro. Vai botando. Agora, qual o cálculo para fazer estrutural para o negócio, para a gente poder ali ajustar. Mas a gente constrói um prédio com um tijolo em cima do outro. Vai cair? Vai. Mas a gente constrói. Agora, se vai se manter de pé, que é outro nível. Realmente, tem que ter um estudo por trás para poder entender se vai se manter de pé antes de colocar o tijolo um em cima do outro, né? Exatamente. Assino embaixo com isso que o Ariel falou, né? A questão do conhecimento é fundamental, né? Para saber o que pedir, né? Pedir bem as coisas para ele e conseguir confirmar também se aquilo que está sendo entregue é o que realmente precisa. E vocês acham que corre o risco de, no futuro,
os devs virarem só operadores de prompt? Eu não diria que é um risco, eu diria que é o caminho, né? Eu acho que já se fala aí em IAs mais modernas que estão para vir que a gente vai simplesmente dar o requisito e ela vai interpretar e conseguir fazer toda a implementação. Então, eu acho que sim, esse vai ser o caminho. Continuo achando que o conhecimento vai continuar sendo valioso para conseguir avaliar se aquilo que foi gerado realmente é o que precisa, se está adequado. Mas eu vejo que é o caminho, sim. Show de bola. E só um complemento a isso, eu concordo também. Eu só não diria que é... porque parece que está diminuindo, né? Só um gerador Sim. de prompt. Mas, que nem a gente falou ali, né? Não tem um curso de fazer uma pergunta boa. E sim, o teu conhecimento que tu tem sobre aquele assunto vai determinar o quão boa vai ser a tua pergunta. Então, o teu prompt, o mero gerador de prompt de desenvolvimento, ele não é que se resume a gerar prompt e a gente está diminuindo essa pessoa, mas o conhecimento que ela tem, que vai ser embasado ali para ela extrair o resultado da IA, vai fazer toda a diferença. Sim. E isso requer muito tempo de experiência, muitos erros, acertos, estudos. Né? Eu já ouvi o termo, né, engenharia de prompt. Já ouvi algumas vezes já o termo ali na internet sobre engenharia de prompt. Sim. É um novo estudo. Né? Além... É aquela coisa, eu sou um dev com especialização em engenharia de prompt. Né? Daqui a pouco eu acho que é o futuro que a gente vai começar a caminhar também para... Tudo vai depender de como o mercado vai se comportando, né? As ações e reações do mercado em relação ao caminho que a inteligência artificial vai tomando. Mas querendo ou não, acho que vai ter daqui a pouco essa especialização. Eu sou um enfermeiro, um engenheiro civil com especialização em engenharia de prompt. Eu acho que a gente vai caminhar mais ou menos para esse futuro aí também, de cursos quase que superiores ali para uma engenharia de prompt, ali para a gente estar preparado para isso. Se não tiver, quem fizer vai ir bem. Fechado, gente? Fechou. Cara, e se eu quiser ser um dev da SR, quiser me candidatar a uma vaga de desenvolvedor da SR, como é que eu faço? Para quem tiver interesse aí, a gente sempre tem algumas vagas em aberto no nosso site de vagas de carreira ali. A gente vai deixar aí no Deixa QR o link Code, na descrição, para o pessoal acessar. Se quiserem, daí eu vou jogar no colo da Karina ali. Procurem a Karina Souza no LinkedIn. Chamem ela que a gente faz aí todo o processo, né? A gente está com algumas turmas de formação de desenvolvedores Salesforce e também algumas vagas para quem é mais sênior, algumas vagas também para desenvolvedores de integrações, desenvolvedores Salesforce, então a gente sempre tem alguma vaga em aberto. Vamos deixar também o LinkedIn aí da Karina na descrição para quem tiver interesse. Show de bola. E se tu quiser também daqui a pouco conversar com a SR, como que tá precisando, eu quero implantar a nuvem de IA aqui do meu Salesforce no meu sistema, ou quero que o meu time de desenvolvimento aqui comece a atuar um pouco mais com essa parte de IA, a SR também pode servir como copiloto aí do teu time, né? Ajudar a desenvolver mais os próprios desenvolvedores do teu time interno, e a SR faz esse serviço como consultoria. Então, primeiro passo para descobrir se a SR vai poder te ajudar ou não é através de um processo de assessment, uma imersão onde a SR vai entender o que tu busca e como que vai fazer para desbloquear todo o potencial do CRM, do teu time de CRM interno aí dentro da tua empresa. Esse processo, se tu tá aqui no podcast até agora, tu vai ganhar ele de presente. É um processo que pode custar 10, 20, 30, 50 mil reais, dependendo do tamanho do projeto e da complexidade dele, mas a gente vai disponibilizar ele de presente aí para ti, entrando em contato pelo QR Code aqui da tela, ou então também o link da descrição aqui, entrando em contato com a SR, colocando um código que a gente vai liberar agora aqui, é um código, né, que a gente bota lá. Um código que a gente vai liberar agora aqui no podcast para tu preencher lá os dados e colocar esse código pra gente saber que tu ganhou esse processo. Qual o código? IA4Dev. Fechou. IA4Dev, sim. IA4Dev. Meu cheio da balaca. Meu inglês tá indo. Eu vou começar a usar a IA pra me treinar no inglês. Fechou, gente. Lembrando de deixar o teu like, se inscrever aqui no canal, comentar se quer que a gente traga algum conteúdo diferente, daqui a pouco eu gostaria que vocês se aprofundassem mais nesse tema aqui, comenta aí pra nós, lembra de favoritar no Spotify, no Deezer, e se quiser seguir o Ariel nas redes sociais e a SR.
Boa, é @srconsulting.io, srconsulting.io é nosso site, e no LinkedIn srconsulting referência Salesforce. Se quiser me seguir, Ariel Dornelles no LinkedIn e @Ariel Dornelles. Fechou. E Juliano, se quiser te seguir nas redes sociais... Vai me encontrar só no LinkedIn, Juliano Serpa, ou pode me mandar um e-mail também, juliano@srconsulting.io. Fechou. Combinado, então. Um abração e até o próximo episódio. Valeu!